Muito boa noite, nós estamos aqui na sede do Nogueira de Barros, na rua Sertanejo 76, é na nossa primeira live. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aí assistindo, todos vocês que estão deixando seus comentários, porque foi com muito carinho que nós desenvolvemos essa live para vocês. É uma forma de a gente presentear os clientes que têm acreditado há tantos anos, há mais de 20 anos, 23 anos que nós estamos na advocacia. Nós sabemos que não é fácil durar tanto tempo numa profissão, né? E a gente agradece a todos vocês que têm confiado, mais de 7.000 processos previdenciários resolvidos. Então aqui eu queria agradecer aqui de coração a todos os clientes, todos vocês que nos assistem agora. Quero deixar também uma mensagem de fé, esperança e de amor, porque afinal da vida, a vida é muito curta, nós temos de ter amizade, nós temos de ter empatia, nós temos de ter amor às outras pessoas. Eu acredito tanto no Brasil que eu acabei escrevendo um livro aqui, o Brasil, o melhor país do mundo para viver e empreender, o tanto que eu amo o Brasil e o tanto que eu amo vocês. Hoje eu estou aqui com o meu nome é Auro Nogueira de Barros, eu estou aqui com duas figuras ilustres, a doutora Kelly Francine de Jesus Gonçalves. Olá, boa noite a todos. Eu estou aqui também com o Dr. Alexandro de Andrade Feitosa. Oi, boa noite a todos. E nós queríamos falar nessa live sobre planejamento previdenciário. Nós sabemos que é um assunto muito complexo, mas a gente queria apenas fazer alguns adendos aqui, um simples comentário. Depois, se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem citar aqui no chat, deixar seus comentários, fazer suas perguntas. Nós sabemos que cada dia que passa, a questão previdenciária vai ficando mais difícil para se aposentar. Então, por exemplo, até 1991 nós tínhamos o chamado tempo de serviço, né? E depois de 91 para cá, com a entrada da Lei 8213, de 24 de julho de 91, entrou a lei do plano da Previdência Social e do custeio, então é obrigado a você contribuir. Então, esse planejamento é mais para a gente fazer aqui um bate-papo, dar algumas ideias para facilitar você quando for aposentar ou quando for requerer o seu benefício junto ao INSS. E para falar sobre esse assunto, eu gostaria de passar aqui a palavra para a doutora Kelly. Olá, dando continuidade, né, do que o doutor Auro falou, eu vou estar explicando para vocês de uma forma objetiva, né, o que seria o planejamento previdenciário. Planejamento previdenciário, ele é um estudo detalhado e minucioso da vida laborativa do segurado e tem como objetivo, né, entregar o melhor benefício, né, que o segurado ele tenha interesse, que muitas vezes nos deparamos com pessoas que já querem se aposentar, independente do valor, ao passo que temos pessoas, né, que preferem olhar a questão dos valores. Então, seria mais ou menos, né, o planejamento previdenciário, ele consegue entregar, né, essas dúvidas ao segurado. Como que é o procedimento de um planejamento previdenciário? A gente inicia através, né, da entrevista com o cliente, da solicitação de alguns documentos, né, da verificação deles. Entramos no site do meu INSS, buscamos pelo extrato do CNIS e através de lá passamos a fazer as análises, né? Se tem todos os vínculos que constam no CNIS, tem na CTPS, né? Estão de acordo com as informações que o cliente prestou. Nós analisamos também as questões das contribuições, se foram feitas de maneira adequada, nos valores adequados, né? E de forma adequada, com uma certa continuidade. A gente consegue olhar também que muitas vezes aparecem pendências, né, no CNIS. A gente consegue olhar o porquê que o INSS porquê que aquele vínculo está pendente diante do INSS. Então a gente analisa isso, né, através da documentação do cliente e também de questionamento que a gente faz com ele. Nós verificamos se há a existência de mais de uma carteira de trabalho, se todos os vínculos, né, que ele trabalhou estão registrados tanto na carteira de trabalho quanto no extrato do CNIS. E aí verificamos também quais foram as funções desenvolvidas, né, pela pessoa, porque nós sabemos que temos períodos que tem profissões, né, que a pessoa trabalha exposto a agentes prejudiciais à saúde. E então, para esses períodos,
a gente tem como períodos especiais, que até 2019, trabalhados até 2019, a gente consegue a conversão para tempo comum. E a quem se destina, né, o planejamento previdenciário? O planejamento previdenciário ele se destina aos segurados do INSS. Quem são esses segurados? São os empregados, o trabalhador avulso, o empregado doméstico, o contribuinte individual, o facultativo e até os segurados especiais, né, que são os trabalhadores rurais. Então, essas pessoas, elas podem estar, né, procurando esse serviço de planejamento previdenciário. Eles podem estar verificando quando e como se aposentar, né, qual é o melhor benefício que a gente sempre percebe, né, nos atendimentos, que a maior angústia, né, e as dúvidas dos trabalhadores são essas: quando que eu vou me aposentar e quanto que eu vou receber? Então, o planejamento previdenciário, ele entrega essa questão, ele consegue responder a essas questões. Quais são os benefícios, né, que a gente analisa no planejamento previdenciário? Quais são as aposentadorias que a gente analisa? São a aposentadoria por tempo de contribuição, né, ela e suas regras de transição. A gente analisa a aposentadoria por idade, né, a aposentadoria híbrida, a aposentadoria do professor, tanto por tempo de contribuição como por idade. A aposentadoria especial, né, para quem trabalha exposto a agentes nocivos. A aposentadoria do deficiente, seja por tempo de contribuição ou por idade. Eu abro uma ressalva aqui, né, que a aposentadoria por tempo de contribuição, ela, apesar de hoje, quem se ingressar, né, no INSS não tem direito a ela, mas para aqueles segurados, né, anteriores a 13/11/2019, que foi a reforma, ela ainda está válida, né? Então, o bom do planejamento previdenciário é porque a gente traça uma linha de tempo, né, da pessoa, a gente verifica quando que ela se filiou, né, ao INSS e quais são as regras de aposentadoria que ela pode estar concorrendo, né, como se diz assim. Qual que é a vantagem de se fazer também o planejamento previdenciário e essa análise do CNES? Anteriormente, né, ao próprio tempo de se aposentar, a gente já indica a partir de hoje, né? O ideal seria a partir de hoje. Por quê? Porque além da gente verificar toda a documentação, né, e evitar quando for solicitar a gente perceber algum erro, isso delonga, né, o processo, a gente consegue junto com o cliente verificar com ele: você quer aposentar agora ou você prefere esperar um pouco e ter um salário melhor, né, uma RMI melhor? Então é o cliente quem vai nos dizer, né, na verdade. A gente faz todo o estudo, mas é ele quem vai nos dizer, né, qual é o tipo de aposentadoria que ele quer. Então, a gente fazendo essa análise anteriormente, né, ao próprio pedido do INSS, evita muitas vezes o indeferimento por falta de documento, né? E aí, e também ajuda, né, a trazer o benefício de forma mais rápida, né, a conseguir essa concessão de forma mais rápida. Porque muitas vezes a gente depende até de um outro processo, ajuizar um outro processo, né? Por exemplo, há casos, né, de vínculos de emprego que não foram registrados na CTPS. Aí Sim. Muitas vezes tem que, né, abrir uma reclamatória trabalhista. Então, até a gente finalizar essa reclamatória trabalhista para estar se utilizando dela, né, para ajudar na averbação desse tempo, tudo isso demora um tempo. Então, por isso que é interessante, né, já se programar, né, para quando chegar o momento, né, já está tudo certinho, e aí evitar, né, essas delongas e esses indeferimentos. Como eu havia dito, o planejamento previdenciário, ele tanto pode ser feito, né, no momento anterior ao pedido administrativo, que é o ideal, como também com a negativa do INSS, né, a gente pode verificar tudo direitinho, o que ocorreu, fazer as solicitações dos documentos certos, tomar todas as providências corretas e entrar, né, na via judicial, para a gente poder estar conseguindo averbar, né, esse tempo, né, ou corrigir, né, o que está de errado. Sim. Nós temos também de verificar com relação ao planejamento previdenciário, porque por ele se tratar, né, de um programa para futuro, quanto mais cedo, como eu já falei, quanto mais cedo a gente procurar esse serviço, não é nem questão assim de, por exemplo, eu nem tenho condições de fazer, é um investimento que nem compensa.
mas se você for parar para poder analisar, né, tudo o que envolve esse planejamento, porque ele é um complexo de serviço, né? Nós atendemos o cliente, verificamos qual é a necessidade que ele tem, né? Se, por exemplo, ele já está querendo uma aposentadoria de agora, né, para agora, aí a gente vai analisar com ele para ver se ele tem algum tempo de segurado especial, né, que pode se juntar ao tempo de contribuição. A gente verifica se tem tempo de aluno-aprendiz, tempo de contribuição, né? São períodos que possam somar, né, ao tempo de contribuição para poder estar adentrando tanto em regras anteriores, né, da reforma, que é 13/11/2019, quanto também, né, as regras atuais. Então, por ser um estudo complexo, quanto mais cedo a gente procurar esse trabalho, né, melhor e mais garantia, né, que tem a receber um benefício mais vantajoso, né, para a pessoa. Sim. E nós agora também vamos passar a fazer algumas perguntas que nós recebemos dos nossos clientes. E o que a doutora Kelly está falando aí é muito importante, porque tem a questão do direito adquirido e tem também as regras de transição, que hoje são muitas. Então, por isso é importante o cliente esclarecer tudo no seu planejamento previdenciário. Doutora Kelly, nós recebemos algumas perguntas dos clientes, e a primeira delas é: eu sou MEI desde 2020, paguei apenas 2 contribuições e desde então não faço nenhuma contribuição. Eu posso pagar os atrasados? É uma pergunta bastante pertinente, né, e corriqueira, porque muitas vezes o MEI ele faz apenas a inscrição e não faz a contribuição, né? Mas aí, com relação ao pagamento desses retroativos, a gente tem que analisar 2 coisas. Para que vai servir? Qual é a finalidade do pagamento desses retroativos? Se for para contar como tempo de contribuição, é interessante, né, fazer esses retroativos, mas aí eu aconselho procurar, né, um profissional para poder fazer as contas para ver se compensa. Mas via de regra, para tempo de contribuição, retroativos compensa ser pago. Mas para efeito de carência, nós temos que analisar a segunda, uma questão interessante. Porque quando você é MEI, contribuinte individual, né, que se enquadra na categoria de contribuinte individual, inicialmente a obrigação de estar fazendo o pagamento da contribuição é da própria pessoa, né, do próprio contribuinte. Então, se você se inscreve, né, tira lá seu CNPJ de MEI, o que você tem que fazer? Você tem que já fazer o pagamento, né, em dia, o primeiro pagamento em dia da sua contribuição, porque aquilo ali vai estar te garantindo como um segurado do INSS. Então, eu vou interpretar essa primeira questão como se a pessoa tivesse pago essas 2 contribuições em dias, né, e as sequentes não havia pago. Então, vamos supor que seja para carência, e a pessoa, como é 2020, e nós estamos em 2024, para eu poder analisar a qualidade de segurado dele fica, né, meio complicado, mas desde já eu já explico que para carência, para valer os atrasados, a gente olha primeiro se há uma contribuição em dia, paga em dia, e se está dentro da qualidade, se está dentro do período de graça. Aí, se estiver completo esses 2 requisitos, preenchidos esses 2 requisitos, aí o pagamento em atraso ele vai valer para carência também. Ao passo que, se for somente para contar como tempo de contribuição, né, os pagamentos em atraso, ele é válido. Sim, outra pergunta, doutora. Eu tive um processo judicial trabalhista que reconheceu 10 anos de serviço. O que eu devo fazer com esse tempo? Qual o procedimento? Qual a providência tomar? Porque é o seguinte, quando nós temos um processo trabalhista, o INSS, né, ele não faz parte, né, do processo. Então, quando nós temos somente a sentença reconhecendo aquele vínculo e a gente vai ao INSS e pede para averbar, somente com a sentença ele indefere, porque ele alega que não participou, né, daquele processo. E aí o que a gente tem que fazer? Pegar essa sentença juntamente com os documentos comprobatórios, né, os próprios documentos, né, que instruíram esse processo, a gente junta esses documentos, a sentença e pede para averbar junto ao INSS. Mesmo assim, né, com todos esses documentos, ele indeferir, a gente tem que entrar via judicial, né, e pedir esse reconhecimento pela via judicial. Mas é possível, sim, reconhecer esse período.
Sim, muito bem. Eu tenho aqui a terceira pergunta. Eu nasci na roça, meus pais são aposentados por idade rural, eu trabalhei com eles desde os 20 anos, que foi quando eu comecei a trabalhar de carteira assinada. Eu posso incluir esse tempo, ou seja, posso incluir esse tempo anterior aos 20 anos de idade? Sim, pode sim. Hoje nós temos reconhecido desde os 7 anos, né? Como você mesmo disse, os seus pais já são aposentados por rural, então os documentos dele, né, já consta que a sua infância, né, foi no meio rural. E a gente sabe, né, que no Brasil, desde tenra idade, desde bebê, as crianças já começam realmente a trabalhar, né? Então, se nós tivermos um complexo de documentos, a gente pode estar pedindo sim para estar incluindo esse período, né, no seu CNIS. E a outra pergunta é, eu estudei na escola agrícola como aluno aprendiz. Esse tempo conta para fins previdenciários? Sim, conta para tempo de contribuição, né? Tanto o tempo como aluno aprendiz, como aquele tempo, né, que os rapazes servem no serviço militar, eles também são contados para fins de tempo de contribuição. E o período também, né, esse período que a pergunta anterior da cliente perguntando se poderia averbar, né, esse tempo de serviço rural anterior aos 20 anos, ele vai servir também como tempo de contribuição. Muito bem. Na quinta pergunta nós temos, trabalhei sem carteira assinada. Como faço para ter esse período no meu CNIS? É praticamente o mesmo entender da sentença, né, de ter um processo trabalhista. Mas a gente também pode estar no pedido administrativo, né, juntando, se tiver provas bem fortes, né, a gente pode estar pegando esses documentos desse vínculo, né, como por exemplo comprovante de pagamento, fotos, às vezes alguma declaração, né, que o próprio empregado ele fornece. Tudo isso, todos esses documentos, né, que comprovam essa relação, né, de trabalhista, de trabalho, a gente pode estar juntando esses documentos, né, e estar pedindo a averbação junto ao INSS. Sim, a outra pergunta é, eu sou aposentada pelo regime próprio de previdência, porém tenho um contrato com o município. Eu posso me aposentar pelo INSS também? Sim, hoje é possível estar recebendo, né, tanto pelo regime próprio como pelo regime geral. Então, se você, como ela falou, né, tem um contrato com o município, provavelmente o município não tem um regime próprio. Então, as contribuições são vertidas pelo INSS. Então, se você cumprir todas as regras, né, dos benefícios que o INSS tem, você pode estar aposentando sim também pelo INSS. Ótimo. A Sérgio pergunta, é vantagem incluir o período rural na contagem de tempo de contribuição? Continuando agora. Dando continuidade aqui, desculpa aí, travou aqui a internet. Dando continuidade. Se é vantajoso, né, incluir um período rural na contagem de tempo de contribuição. Aí a gente tem que perguntar ao cliente qual é a finalidade dessa inclusão, a gente tem que verificar. Por isso a importância do planejamento previdenciário. Nós temos que verificar, porque a inclusão de períodos sem contribuições, a gente baseia como se fosse um salário mínimo. Sim. Então, período como o período rural, o período de aluno-aprendiz e período de serviço militar, eles são incluídos, a vantagem deles ser incluídos é só para aumento de tempo de contribuição. Sim. Então, se você tem uma média salarial muito alta, de repente, esses períodos não será vantajoso, por conta que ele é de salário mínimo. E na hora de fazer o cálculo, né, de tirar a média lá, pode ser que venha a interferir, né, na sua RMI. Mas isso a gente só vai saber, né, através do estudo do planejamento previdenciário. Muito bem. E trabalhei 10 anos exposto a agentes nocivos em um laboratório. Consigo converter esse tempo em salubre? Com a reforma, né, da Previdência, em 13/11/2019, não foi possível a gente fazer essa conversão após essa data. Então, o que acontece? Nós conseguimos fazer as conversões dos períodos trabalhados, né, em agentes
insalubres, né, exposto a agentes insalubres, ao perigo, né, exposto ao perigo à vida, sobre essas coisas, a gente consegue fazer essa conversão a períodos trabalhados anteriores a 13/11/2019. Períodos posteriores, não tem como a gente fazer a conversão, né, do tempo especial em comum. E essa pergunta também, gente, ela é muito complexa porque ainda tem julgados tramitando no Supremo Tribunal Federal sobre a questão da aposentadoria especial. Gente, se tiver algum problema aí no chat, vocês podem mandar o e-mail, podem mandar suas perguntas depois ou pelo WhatsApp que a gente continua respondendo. Fiquei sabendo que a aposentadoria por tempo de contribuição acabou, é verdade? Para quem se filiou a partir de 14/11/2019, sim, né? Mas para aqueles filiados, né, mais antigos, anteriores, não. Temos o direito adquirido, né? E também nós temos as regras de transição. Muito bem. Agora vamos às perguntas também que chegaram agora pelo site, outras perguntas. Vai ser somente aposentadoria ou também dúvidas sobre o LOAS? E voltando aqui, por conta da internet, respondendo aqui. Hoje a gente está respondendo questões sobre o planejamento previdenciário, né? Que são benefícios programáveis e direito aos segurados, né? E a sua pergunta, né? Fique à vontade. E o LOAS também, gente, o LOAS é um benefício assistencial. Todas as pessoas que são deficientes e que têm uma renda per capita abaixo de 1/4 de salário mínimo, têm 65 anos e que não tem a renda tem direito ao BPC. E aqui tem uma pergunta também, quem não contribui, que é lavrador? O lavrador, deixa eu ver se eu entendi a pergunta, o lavrador ele não precisa contribuir porque ele já é segurado especial. O que pode acontecer é aquele lavrador que contribui na venda dos produtos dele. Às vezes ele recolhe aí na nota fiscal, quando ele vai emitir nota fiscal, recolhe 1% para o Fundo Rural. Né? Mas, em regra, o lavrador é segurado especial. A única coisa que ele tem de comprovar é o documento que ele exerce a atividade de lavrador em regime de economia familiar. Ou seja, aqui na tela, não, voltou aqui. Voltou. Aí agora nós recebemos mais uma pergunta. Vamos agora às perguntas para o doutor Alessandro. Doutor, como que eu faço para reconhecer um vínculo de emprego? Bom, inicialmente você deve procurar um profissional especialista na área trabalhista para ajuizar uma ação para reconhecer esse vínculo. Uma vez reconhecido esse vínculo, você deve pegar toda a documentação da Justiça do Trabalho e averbar junto ao INSS. Sim, outra pergunta. Descobri que meu patrão não está recolhendo minha contribuição. A pessoa vai ficar prejudicada? Não vai ficar prejudicada porque a responsabilidade pela contribuição é da empresa, né, e não do empregado. Aqui tem outra pergunta falando o seguinte, a pessoa estava recebendo auxílio-doença e o INSS deu alta e cessou o benefício. E aí como é que ele faz para voltar para a empresa se a empresa também, tipo assim, nesse caso ele fica no limbo previdenciário? Como que é essa situação aí para o trabalhador? Sim, ele deve comunicar esse fato, né, imediatamente à empresa sobre essa situação de que ele recebeu alta do INSS, mas ele continua com problema de saúde. A empresa possivelmente vai ter um médico lá para avaliar ele e verificar a situação dele. Aí, nesse meio tempo, a gente aconselha ele estar litigando junto ao INSS também para receber um benefício. Ok, muito bem. Outras perguntas que chegaram aqui. Quem tem 24 anos e tendinite crônica tem direito a afastamento? Isso aí vai depender de você ter um laudo médico, porque hoje o que acontece? Com a reforma da Previdência, até 13/11/2019, existia o auxílio-doença. A partir de 13/11/2019, hoje é auxílio-incapacidade, ou seja, às vezes a pessoa tem 100 tipos de doença, mas aquela doença não a incapacita para o trabalho. Então, nesse caso concreto, eu te recomendo você enviar o laudo aqui pelo chat para a gente analisar ou deixar o seu WhatsApp para ter uma resposta mais concreta no seu caso. Aqui tem outra pergunta. O meu processo está dando baixa definitiva. O que significa? Às vezes pode ser várias coisas. Às vezes o processo seu ainda era processo físico e às vezes deu baixa e hoje o processo é eletrônico.
ou às vezes o processo deu baixa definitivo porque foi arquivado. Mas é bom você pedir seu advogado ou ir no fórum e pegar a cópia do seu processo para você passar para o advogado para ver o que aconteceu, se foi extinto, se foi improcedente, ou se foi procedente, ou se foi improcedente. Sobre auxílio reclusão, será esclarecido hoje ou em outro momento? O auxílio reclusão hoje, ele é um benefício que os seus dependentes têm direito, mas isso aí vai depender da renda que o preso tem. A primeira providência é preencher os requisitos objetivos. Não é todo mundo que tem direito ao auxílio reclusão. Primeiro, a pessoa que foi preso, ele tem de ter qualidade segurada do INSS e ele tem de ter deixado dependentes, o filho ou a esposa. Mas, como é essa pergunta específica, você manda no chat aí qual o salário da pessoa que está preso para a gente verificar se preenche os requisitos. A outra pergunta é, meu filho é epiléptico, também tem síndrome de Steve Johnson, encefálico. Qual probabilidade de concessão de benefício? 7 anos. Quando é criança, geralmente você tem de olhar a renda per capita da família, você pode puxar no seu CAD único, e em regra, essa doença aqui, fazendo os exames e o médico dando um laudo, e se usa medicamento, tem grande chance de você requerer o amparo ao deficiente para seu filho de 7 anos. Doutora Kelly, eu gostaria de fazer algumas considerações finais. Sim, eu só queria ressaltar, né, a importância de se estar fazendo o planejamento previdenciário. Eu sei que é um assunto novo para muitas pessoas, né, doutor? Sim, verdade. Mas é porque através dele a gente consegue analisar de forma concreta, né, a situação de cada pessoa, né? A gente traça, né, uma linha temporal e aí analisa se a pessoa tem direito, talvez tenha até algum direito adquirido, que aí é um benefício mais vantajoso, né? E evita também prolongas e delongas, e fora que, né, traz para a pessoa as respostas, né, de quando, como e quanto, né, que eu vou me aposentar. Sim. Tem a dona Regina aqui que deixou uma dúvida. Dona Regina, você pode passar aqui pessoalmente no escritório depois, pode gerar uma senha no INSS, a gente puxa seu QNIS, faz o seu cálculo, esclarece as suas dúvidas, né? Então a gente está aqui sempre à disposição. Esse caso do processo da baixa definitiva, é bom você passar pessoalmente, porque pelo Código de Ética, um advogado não pode estar passando informação de outro caso de advogado, né? Mas você passando aqui pessoalmente, a gente pode instruir você aí no fórum, tirar cópia do seu processo e você está tirando as suas dúvidas. Nós estamos aqui à disposição. Eu quero também passar para o doutor Alexandro para ele fazer as considerações finais. Sim, eu queria falar um pouco da importância de fazer um bom planejamento bem antes de chegar à idade de se aposentar, né? Importante vocês verificar toda a documentação necessária e passar essa documentação toda para um profissional especializado para ele analisar a sua vida, né? E quando você chegar à idade, você já ter reconhecido o seu direito para receber o seu benefício da melhor forma possível. Sim. Gente, eu quero aqui chamar a Paula para estar acompanhando ali, para na hora que eu encerrar ela estar desligando a live, mas assim, eu queria dizer para vocês que para mim é uma felicidade muito grande ver esse número grande de pessoas aqui assistindo a live, que vocês possam realmente ter gostado dessa live. Comenta aí, faz os comentários, compartilha esse conteúdo para as outras pessoas. Agora avise que mensalmente, pode ficar por ali, por favor, do lado para você. Você pode compartilhar com outras pessoas, pode divulgar nos nossos canais de redes sociais, para que possamos, todo mês, a partir de agora, todo mês a gente está gravando essa live, a gente vai enviar nos grupos de WhatsApp e nas nossas redes sociais a data da próxima live. Então, assim, fiquem todos com Deus, muito obrigado de coração, estou muito feliz por essa primeira live. Então, tchau. Tchau.